Bom dia, quarto ano. Vamos lá para mais uma aula, né? Aula de matemática, tá? Então, tirem os livros aí na página 58, tá? Aí nós vamos ver as propriedades da multiplicação, tá certo? Então, vamos lá. Assim como a adição, a multiplicação também tem propriedades, que são elas. Então, vamos conhecer cada uma delas, tá? Então, nós temos a primeira, que é a de fechamento, né? O produto da multiplicação de dois números naturais é sempre um número natural. Por exemplo, 7 vezes 8 é igual a quanto, gente? Igual a 56. Então, eu tenho uma multiplicação, né? A multiplicação de dois números naturais é sempre um número natural. Então, eu tenho a propriedade de fechamento, tá? A segunda propriedade que nós temos é a de comutação. A ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo, 7 vezes 8 é igual a 56. Mas se eu colocar 8 vezes 7, o resultado também será 56? Sim, será, com certeza. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, tá certo? Não importa se eu colocar 7 vezes 8 ou 8 vezes 7. O resultado será o mesmo, né? A próxima nós temos a associação. Em uma multiplicação com mais de dois fatores, podemos associá-los de diversas maneiras, sem alterar o produto. Então, a multiplicação é 4 vezes 2 vezes 6, igual. Nessa multiplicação, eu vou multiplicar. Quanto é 4 vezes 2? 8, né? E 8 vezes 6? 48, certo? Mas se eu colocar 4 vezes 2 entre parênteses, para depois multiplicar o 6, o resultado também será esse? Vamos ver, né? Então, quanto é 4 vezes 2? 8. 8 vezes o 6 vai dar quanto? 48 também. Então, o resultado também é o mesmo, né? Então, vocês vão identificar a propriedade associativa por esses parênteses aqui, ó. Uma outra forma de fazer, ó, é 4 vezes 2 vezes 6, que vai dar igual a quanto? Será que vai dar o mesmo? 4 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 6, 12. Então, quanto é 4 vezes 12? 48. Olha, o resultado também foi o mesmo. Então, eu associei o número, o 2 e o 6 primeiro, depois eu associei o 4 e o 2 e o resultado foi o mesmo, né? A próxima propriedade que nós temos é a de elemento neutro. Vocês lembram que nas propriedades da adição, o elemento neutro era quem? Era o 0, né? Já aqui na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Então, se eu multiplicar esse 1 por qualquer número, o resultado vai ser sempre o próprio número, né? Então, quem é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. É o elemento neutro, tá? E a última propriedade que nós temos é a distributividade. É a distributiva, né? A propriedade distributiva pode ser aplicada na combinação da multiplicação com alguma operação do campo aditivo. Por exemplo, eu tenho aqui um número. 2 vezes, usar o livro aqui de vocês, né? 3 mais 1. 3 mais 1, igual. Nessa propriedade, você vai ter que distribuir, né, os números e fazer a soma e multiplicação. Por exemplo, aqui, né, 2 vezes 3, né? Então, quanto é 2 vezes 3? 6. Agora, com 1, você vai somar, ó. 2 vezes 1 dá 2, né? Aqui é uma soma, ó. Esse sinal aqui. Primeiro eu multipliquei o 3, depois eu multipliquei o 1, ó. E depois eu vou somar. Quanto é 6 mais 2? 8. Essa é a propriedade distributiva,
tá certo? Vamos relembrar, né? Propriedade de fechamento é a soma, a multiplicação e o resultado é sempre um número natural, né? A multiplicação de dois números naturais, o resultado é sempre um número natural, tá? Na de comutação, né? Propriedade de comutação é que a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz eu colocar 7 vezes 8 como 8 vezes 7, o resultado será o mesmo, né? Elemento neutro é a multiplicação pelo número 1, né? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Associativa, né? Eu vou associando os números e vou dando o resultado, né? Não importa a forma como eu associar, o resultado no final será sempre o mesmo, né? E na distributiva, né, eu distribuo os números e faço a multiplicação, a soma, ela é sempre usada com outras formas de adição, subtração, multiplicação e até mesmo a divisão, tá? Então, aqui eu multipliquei 2 vezes 3, coloquei aqui o 6. Depois eu multipliquei 2 vezes 1, coloquei aqui o 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Peguei esse sinal aqui porque esse eu já usei para fazer a multiplicação, coloquei aqui e depois fiz a soma e dei o resultado. Essa daí é a propriedade distributiva, tá? Então, vocês vão responder a atividade aí sobre essas propriedades da multiplicação, né? E qualquer dúvida vocês já sabem, né? Manda mensagem de texto, de áudio, que eu vou estar à disposição tirando as dúvidas de vocês, tá? E logo após vocês responderem a essas atividades, nós vamos ter aula de história, né? Então, até daqui a pouco.